Você por acaso já teve a curiosidade de se perguntar o que é demência? Para muitos significa loucura, mas na medicina é bem diferente. A demência, também chamada de transtorno neurocognitivo maior ou ligeiro, significa uma alteração progressiva das áreas do cérebro, interferindo na memória, comportamento, linguagem e personalidade do indivíduo. Isso, por sua vez, interfere grandemente na qualidade de vida. Não é uma doença específica, mas várias doenças que podem causar a demência. Ainda vale a pena destacar que a perda da memória por si só não significa que você tem demência, mesmo essa sendo um dos primeiros sinais. Olá, aqui é o Henrique e no vídeo de hoje, um dos mais importantes aqui do canal, vamos abordar um tema muito comum, a demência, muitas vezes identificada nos idosos, mas que pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso é muito importante saber o que é demência, como identificá-la e como tratar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para receber nossos conteúdos motivacionais toda semana. Cerca de 1/3 de todas as pessoas com 85 anos ou mais podem ter alguma forma de demência, mas não é algo comum do envelhecimento. Muitos envelhecem sem experimentar essa doença. Existem vários tipos de demência. A mais comum você já deve ter ouvido falar, é o Alzheimer. E não são só vários tipos de demência, mas os sintomas também variam de pessoa para pessoa. Por isso é importante identificar os sintomas. Mas quais são esses sintomas? Bom, quando os neurônios antissaudáveis ou as células nervosas do cérebro param de funcionar e perdem conexões com outras células cerebrais e morrem, começam então a aparecer os sintomas de demência. Todos nós perdemos alguns neurônios à medida que envelhecemos, porém, a pessoa que tem demência perde muito mais. Sendo assim, podemos então dividir os sintomas em alterações cognitivas e alterações psicológicas. Nas alterações cognitivas, nós temos perguntas repetidas, perda do interesse em atividades ou eventos diários normais, perda de memória, que geralmente é notada por outra pessoa, dificuldade em se planejar e organizar sua rotina, agir impulsivamente, não se importar com o sentimento dos outros, perder o equilíbrio, vaguear e se perder em um bairro familiar, problemas em lidar com o dinheiro, como pagar contas e outras responsabilidades. Já nas alterações psicológicas nós temos paranoia, ansiedade, depressão, delírio, mudanças na personalidade e alucinações. Galera, vou frisar novamente aqui que ter alguns desses sintomas separadamente não significa que você tem demência, ok? É o conjunto deles, junto com uma avaliação médica, que diagnosticará a demência ou não. Esse vídeo tem apenas o intuito informativo e nada além disso. E outra, vocês sabiam que pessoas com deficiência intelectual podem também desenvolver a demência à medida que envelhecem? Porém, nesses casos, fica bem mais fácil identificar o problema, mas é possível observando o comportamento atual da pessoa e a sua mudança ao longo do tempo. Mas você pode estar se perguntando, se a demência em si não é uma doença específica, quais são os tipos de demência? Bom, as 5 formas mais comuns são doença de Alzheimer, esse é o diagnóstico de demência mais comum entre os idosos, é causada por alterações no cérebro, incluindo acúmulos anormais de proteína. Temos também a demência frontotemporal, uma forma rara de demência que tende a ocorrer em pessoas com menos de 60 anos. Está associada a quantidades ou formas anormais das proteínas Tau e TDP43. Temos também a demência por corpos de Levy, uma forma de demência causada por depósitos anormais da proteína alfa-sinucleina, chamado corpos de Levy. Temos a demência vascular, uma forma de demência causada por condições que danificam os vasos sanguíneos no cérebro ou interrompem o fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro. E temos a demência mista, uma combinação de 2 ou mais tipos de demência. Outra pergunta bem comum é: como a doença é identificada e como combatê-la? Pode parecer fácil identificar a demência, porque os médicos fazem exames físicos como medir a pressão arterial e outros sinais vitais, mas eles também pedem exames laboratoriais de sangue e outros fluidos para identificar os níveis de vários produtos químicos, hormônios e vitaminas que podem ajudar a detectar possíveis causas dos sintomas. Além disso, eles avaliam primeiro se a pessoa tem uma condição subjacente relacionada a dificuldades cognitivas, que podem ser tratadas. O histórico familiar e médico de alguém pode fornecer pistas importantes sobre o risco de demência. Os médicos perguntam quando os sintomas começaram, se alguém na família tem ou já teve,
mudanças no comportamento e na personalidade e se a pessoa está tomando medicamentos que podem piorar ou causar os sintomas. Os seguintes procedimentos podem ser usados para identificar a demência: testes cognitivos e neurológicos, avaliações psiquiátricas e testes genéticos. E para finalizarmos esse vídeo, é importante dizer que a detecção precoce dos sintomas é importante, pois algumas causas podem ser tratadas. Porém, em muitos casos, a causa da demência é desconhecida e não pode ser tratada. Ainda assim, obter um diagnóstico precoce pode ajudar a gerenciar a condição e planejar com antecedência. Muitos que sofrem com esse problema aceitam doar o seu cérebro para pesquisas e assim ajudar gerações posteriores com novas descobertas. E aí, dinâmicos, o que acharam do conteúdo desse vídeo? Conte para nós aí nos comentários. Sua opinião é muito importante. Nós, do Dinamicamente, orientamos você que conhece alguém que pode ter demência ou se você está tendo alguns desses sintomas de forma acumulada, a procurar médicos especialistas para realizar o diagnóstico. Grande abraço e muito obrigado por assistir.